o Senhor capacitou os escritores bíblicos a registrarem de maneira correta e fiel tudo quanto o Senhor queria. E iluminação é o que nós precisamos para compreender a palavra e praticar a palavra. Então é com esta convicção da procedência da palavra e da necessidade da direção do Espírito Santo que nós abrimos a palavra no Salmo 33 para leitura e pregação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqui o salmista não está falando de uma hipótese. O salmista está falando de um fato. Mas nós só podemos pensar em uma nação feliz servindo ao Senhor se este servir ao Senhor começa na vida individual. Pessoas individuais servindo ao Senhor, compondo uma nação que também serve ao Senhor. E meus irmãos, nada como nós vermos a chegada do Evangelho na vida das pessoas, a construção de valores a partir do Evangelho na vida individual, na vida familiar. Me lembro há alguns anos visitando uma família, onde nós encontramos naquela casa um verdadeiro caos. A casa desorganizada, objetos espalhados para todos os lados. O casal em briga, os filhos assustados nos vários cantos da casa. Falta de alimento. Ficamos olhando aquele quadro e a princípio pensamos: o que esta família precisa? Será que é de uma cesta básica? Será que é de um emprego? Mas, irmãos, entendemos que a maior necessidade daquela família era mesmo do Senhor Jesus, do poder do Evangelho, que vai restaurando o coração, vai restaurando a alma. E assim nós procedemos, irmãos, compartilhando o Evangelho, trabalhando para levar aquela família para a igreja. E que coisa maravilhosa! Nós vermos aquela família sendo levantada, valores cristãos sendo estabelecidos naquela família, o respeito sendo reconstruído no relacionamento conjugal, o cuidado com os filhos sendo trabalhado, a vida profissional sendo restaurada, o amor sendo vivido, o perdão sendo experimentado. Uma família totalmente diferente a partir da experiência com o servir a Deus. Isto acontece na vida individual, mas isso se estende para a vida familiar e vai se estendendo para as pessoas à volta, na igreja, na sociedade e até mesmo no país. E a história nos mostra a experiência de alguns países que puderam viver de forma intensa este serviço ao Senhor. Nós tivemos no pós-reforma a experiência de alguns países que, tocados pelo poder de Deus, de forma maciça se voltaram para o Senhor, e estes países mudaram valores, e estes países foram verdadeiramente felizes. Nas épocas dos grandes reavivamentos espirituais que aconteceram em alguns países, nós vemos ali também aquelas nações sendo redirecionadas pelo poder de Deus. Mas infelizmente, irmãos, o que acontece é, quando o povo sofre, lembra de Deus.
Deus manifesta a sua graça, cura, restaura, mas quando este povo começa a desfrutar das virtudes e do poder de Deus e das bênçãos de Deus, este povo acha que está tudo muito bom, tranquilo, que as bênçãos são suficientes para viverem e esquecem de Deus e regridem e caem novamente na angústia e na miséria. Meus amados, a palavra de Deus está dizendo que feliz é a nação que serve a Deus. Nação, aqui nós podemos pensar no país, podemos pensar na própria igreja. O apóstolo Pedro disse que a igreja é nação santa. Mas tudo, como nós afirmamos, começa na vida individual de cada um de nós. Este verso, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, este verso tem sido usado, infelizmente, como um clichê por religiosos e políticos. Muitas vezes em um contexto de confissão positiva, onde entendem que apenas dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, as coisas vão mudar. Tipo assim, quem sabe falando isso, vá que pega. Ou então, se nós pensarmos positivamente, as coisas podem mudar. O ânimo das pessoas pode ser fortalecido. Os inimigos podem bater em retirada. Então vamos falar que somos uma nação que serve a Deus, uma nação feliz. Mas, amados, isso não indica nada mais do que uma profunda incredulidade. Só dizer que a nação que serve a Deus é feliz não é suficiente. Nós precisamos, isto sim, pensarmos como podemos ser um povo que serve a Deus. Quais são os ingredientes necessários em uma nação para que esta sirva a Deus? E se esta nação servir a Deus, certamente será feliz, porque a palavra de Deus está dizendo isto. O Salmo 33 é um salmo de adoração, que nos leva a contemplar e desfrutar do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, nessa noite, nós queremos pensar com os irmãos a respeito deste tema. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas você pode tirar a nação aí e colocar: feliz é a pessoa cujo Deus é o Senhor. Feliz é o lar cujo Deus é o Senhor. Feliz é a igreja cujo Deus é o Senhor. Feliz é o país cujo Deus é o Senhor. E quero considerar com os irmãos primeiramente o seguinte: a nação cujo Deus é o Senhor é feliz porque tem inspiração. Tem inspiração. Meus irmãos, é maravilhoso nós termos inspiração. Inspiração para viver. Inspiração para trabalhar. Inspiração para nos relacionar com a família. Inspiração para servir, para agir. Imagine, os irmãos, um artista plástico sem inspiração, o que ele vai produzir? Um escritor que lhe falta inspiração, o que ele vai escrever?
Ou então um ator em um palco, mas lhe falta inspiração. O que ele vai exibir? Precisamos entender, irmãos, que nós estamos fazendo parte de uma pintura por excelência, de uma história sobremodo excelente. E nós estamos no palco desta vida e precisamos viver cheios de inspiração. Cheios de inspiração. O profeta Isaías falou a respeito dos jovens que se cansam e fatigam. Por que será que ele escolheu os jovens? Será que ele não poderia falar? Os irmãos da melhor idade cansam e fatigam. Mas ele falou os jovens. Partindo do princípio de que os jovens são referência de força, referência de inspiração. Mas ele diz que os jovens cansam e se fatigam. Meus amados, independentemente da idade, muitas pessoas estão caindo, caem sob o poder das drogas, do desespero, da falta de sentido para viver. Caem pobres alegando a falta de oportunidades na vida. Caem ricos entediados. Caem casais sem inspiração. Solteiros, pais e filhos. Quanta gente está sem inspiração para viver, para se relacionar, para trabalhar. Mas, amados, quando nós temos a Deus como nosso Senhor, quando nós servimos a Deus como nosso Senhor, jamais nos faltará inspiração. E é exatamente isto que o salmista coloca aqui. Quando Deus, de fato, é Senhor, nós vamos receber uma nova inspiração, porque nós entendemos que estamos debaixo de um teto intransponível que nos protege e nos guarda. Quando temos Deus como Senhor, nós olhamos para frente e vemos portas que o Senhor está abrindo para caminharmos, e estas portas estão abertas e o diabo não vai fechá-las, e o homem também não tem poder para fechá-las. Nós olhamos o chamado de Deus para servi-lo, e nós entendemos que temos o nosso valor e somos inspirados para servir sob o chamado de Deus, e diante deste chamado nós não temos outro ato a não ser obedecer. Está faltando inspiração na sua vida? Volte-se para Deus como Senhor. Porque felizes são as pessoas, os lares, a igreja e a nação que tem a Deus como Senhor. Este povo sempre terá uma nova inspiração. E o salmista aqui mostrou algumas razões desta nova inspiração. O salmista se inspirou ao olhar para a sua vida, ao olhar à sua volta. Há pessoas que dizem: eu olho o mundo e só vejo o mal. Eu olho o mundo e só vejo a violência. O salmista olhou à sua volta e viu a bondade de Deus por todo lado. Ele disse o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar,
e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ele se viu cercado pelo poder, pela bondade, pela criação divina. Ele se inspirou porque ele viu a mão de Deus em todas as coisas à sua volta e na sua própria vida. Ah, meus irmãos, isso verdadeiramente nos inspira a viver. Mas ele continuou mostrando que estava inspirado ao perceber que esse Deus que fez todas as coisas é também o Deus soberano, que se move em direção dos pecadores para salvá-los. E ele diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Ah, meus amados, não. Ele não era um Zé Ninguém, ignorado, marginalizado, ou um azarão. Ele fazia parte de um povo eleito pelo Senhor e constituído como herança do Senhor. É assim que você se vê? Ou você olha no espelho e vê um retrato sombrio de uma pessoa infeliz e vazia? Certamente é isso que o diabo cochicha no ouvido das pessoas. Mas nós achamos no senhorio de Deus inspiração para viver, inspiração para perceber o senhorio de Deus que se move para socorrer e salvar o seu povo. E ele continuou a mostrar que este mesmo Deus é o Deus que preserva toda a sua criação dia após dia, momento após momento. Ele entende que ele não estava entregue ao domínio da maldade neste mundo, embora ele soubesse que a maldade está presente no mundo, mas ele entende que ele vivia pelo poder de Deus. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Meus irmãos, os desígnios dos corações dos homens são conhecidos pelo Senhor. O Senhor olha dos céus e o Senhor contempla todas as coisas e o Senhor contempla todas as nossas obras. O salmista, então, mesmo sabendo que estava em um mundo mau e violento, ele conseguia perceber a beleza da criação divina, o amor de Deus pela sua vida, e que ele não estava entregue à sorte neste mundo. Ele estava nas mãos do Senhor, dirigido pelo Senhor, e nada que fugisse à vontade do Senhor o alcançaria. Inspirado. Por quê? Onde você tem buscado inspiração para viver? Tem buscado inspiração em algum prazer que o mundo possa lhe oferecer? Tem buscado inspiração nos estudos? Tem buscado inspiração no dinheiro? Tem buscado inspiração na promoção em seu trabalho? Ah, meus queridos, todos estes caminhos se calam.
a inspiração verdadeira é quando nós podemos nos levantar dizendo que Deus é Senhor da nossa vida. E olhamos para nós, à nossa volta, e vemos tudo quanto Deus fez, está fazendo hoje e agora, e contemplamos a beleza do Senhor, e nos levantamos inspirados pelo Senhor. Mas quero também considerar com os irmãos nesse texto bíblico que feliz é a nação que serve a Deus como Senhor. Porque essa é uma nação que caminha em fé. Não apenas é inspirada, mas ela caminha em fé. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Meus irmãos, havia naquela época um grande apego ao rei, porque o rei fora ungido por Deus. O rei era o grande líder. Entretanto, o salmista compreende que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque esta nação não se refugiava no rei. Essa nação entendia que o rei possuía os seus limites. E não espere que o sistema político, que o novo presidente, ou qualquer um outro político resolverá os problemas da nação. Eles estão também cercados por suas próprias limitações, e o salmista diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque esta nação caminha em fé no Senhor. E ele diz que o cavalo, a despeito da sua grande destreza, da sua grande força, possuía também as suas grandes limitações. E meus amados, a cada dia as pessoas buscam novas propostas para a segurança. São os carros blindados, são vigias, os vários meios que nos compete usar. Entretanto, precisamos compreender que há limitações e que nós precisamos caminhar tendo Deus como Senhor e caminhar em fé, porque o poder de Deus vai além das limitações humanas, porque só Ele pode livrar a nossa alma da morte. Só Ele, por meio de Jesus, pode fazer nascer uma esperança que o mundo não pode trazer a nenhum de nós. Mas é muito fácil nós começarmos a transferir de Deus para os nossos próprios recursos, os recursos das nossas mãos, os recursos humanos, as soluções que jamais serão soluções para nós. Caminhemos em fé. E nós só podemos caminhar em fé quando o próprio eu é confrontado com as suas limitações. Quando o diabo é confrontado pelo poder de Deus. Somente quando nós nos apossamos do que Deus promete como suficiente Salvador nosso. Só aí nós caminhamos olhando para o Senhor. E o Senhor vai adiante abrindo os caminhos e nós vamos atrás. A fé aqui mencionada, meus queridos, é a fé na suficiência do Deus que fez os céus e a terra. A fé aqui
diferentemente daquilo que tem sido compreendido por muitas pessoas nos nossos dias, não é vista como uma força que independe do objeto, como muitos advogam hoje, porque muitos dizem o seguinte: você precisa ter fé na sua capacidade. Você precisa ter fé em algum Deus, em alguma religião. Meus amados, esse tipo de fé não passa de uma tremenda incredulidade, porque nós repousamos em quem não pode nos livrar. A nossa fé está no Deus Supremo que fez o céu e a terra, no Cristo Redentor que ressuscitou dos mortos, nas benditas promessas salvadoras do Senhor. É nele que nós nos refugiamos. Mas, por fim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque essa nação se pauta por valores verdadeiros e eternos. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com a harpa, louvai-o com cânticos de saltério de 10 cordas, entoai novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Meus irmãos, essa nação é feliz. Essa nação serve a Deus, porque essa nação se pauta por valores verdadeiros e divinos. Há uma tendência nos nossos dias de separar a fé e os valores. Ou seja, eu creio num Deus que me socorre e resolve os meus problemas. Agora, o tipo de vida que eu tenho é outro assunto. Meus irmãos, a fé verdadeira gera a mudança de valores, como nós mencionamos há pouco a respeito daquela família, onde o respeito foi reconstruído, o perdão estabelecido, o amor vivido, a união presente, os valores do reino de Deus se manifestaram ali. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, porque se pauta por valores que vêm de Deus. Billy Graham, evangelista norte-americano, falando a respeito das várias tentativas frustradas dos sistemas de governo em estabelecer retidão, justiça e paz, afirmou: os Estados Unidos talvez foram a experiência mais bem-sucedida da história. E o sonho norte-americano foi uma tentativa gloriosa. Fundava-se em alicerces religiosos e os seus principais conceitos vinham das Escrituras Sagradas. Deus honrou e abençoou os Estados Unidos como as poucas nações na história. Nos últimos anos, temos afastado da tradição religiosa e estamos em grandes dificuldades. Quantas vezes em visitas, irmãos, nós observamos que as pessoas estão esperando o seguinte: que o pastor vá na casa delas, faça uma oração, o diabo corra e fique tudo tranquilo lá com aquela oração. Ele pode até correr, só que ele vai levar 7 espíritos, pior que o primeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ama o direito. Deus ama a justiça.
Deus é perfeita bondade. E o que nós precisamos em nossos lares e em nossas vidas é nos pautar verdadeiramente por estes valores de Deus. Então Deus estará habitando aí, e nessa habitação de Deus, a bondade do Senhor será vista em todas as áreas deste lar, desta família e quiçá desta nação. Mas é quando nós vivemos estes valores de Deus na nossa vida, no nosso lar e na nação. E os valores do reino de Deus são mesmo a verdade, a justiça, o amor, a bondade, o perdão e muitos outros que o apóstolo Paulo nos chamou a pensar nos mesmos, que sejam eles que venham alimentar a nossa mente e o nosso coração, assim fornecendo o combustível necessário para as nossas palavras e o nosso agir. Meus amados, às vezes as pessoas se enganam, pensando que o sistema educacional ou um outro meio poderá formar devidamente um povo. A verdadeira formação de um povo precisa partir do coração. E só Deus pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E só Deus pode fazer brotar em nossos corações nova vida, novas atitudes, nova maneira de pensar, de viver, de agir, valores do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. É muito bom podermos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E tem muita gente repetindo igualzinho o papagaio. Vamos repetir, quem sabe pega. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, isso é fato. Mas é necessário, irmãos, acharmos inspiração para vivermos o senhorio de Deus. É preciso também caminharmos em fé, porque Deus é o Senhor que nos dirige. E é preciso nos pautar pelos valores divinos e eternos, para construir as nossas vidas nestes valores. Que Deus nos ajude. Assim poderemos dizer, com a boca cheia: feliz é a pessoa, o lar, a igreja, a nação, cujo Deus é o Senhor, verdadeiramente é feliz e será feliz para todos sempre. Amém. Amém.